O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Rafael Cardoso da Silva, de 20 anos, foi morto em um confronto com a polícia sábado de madrugada. Ele teria roubado um carro em uma casa no bairro São João, em Itajaí, e fugido em direção a Navegantes. A polícia foi acionada e na entrada da rodovia Transbeto, em Penha, houve troca de tiros. Rafael foi atingido e morreu no local. Outros 2 homens que estavam com ele conseguiram fugir. Rafael era foragido da penitenciária industrial de Joinville. E uma jovem argentina morreu e um rapaz, também argentino, ficou desaparecido após os 2 caírem em um local conhecido como Buraco de Tambor, em Palhoça, na Grande Florianópolis, neste domingo. De acordo com os bombeiros, Vanina Manel Soto, de 25 anos, e Naruel Agüera, de 22, andavam no costão entre a Praia da Pinheira e a Praia da Guarda do Embaú durante a tarde de ontem. Segundo informações de pessoas que estavam no local, por volta das 4 horas da tarde de ontem, ela caiu das pedras e ele, que tentou ajudá-la, acidentou-se logo em seguida. Segundo o tenente-coronel César Assunção, que esteve na operação, o consulado da Argentina foi informado do ocorrido. Os bombeiros fizeram atendimento à ocorrência e encontraram a jovem. No entanto, quando a equipe do helicóptero Arcanjo da corporação chegou ao local, já foi constatado o óbito. A aeronave levou o corpo à Praia da Pinheira e por volta das 7 horas da noite os bombeiros aguardavam a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal. Até ontem à noite o rapaz ainda não havia sido encontrado e embarcações foram avisadas para que, se avistarem, acionem o Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente-coronel Assunção, as buscas ao jovem foram encerradas porque o mar estava muito agitado e não era possível mergulhar mais no local. E o aniversário de 460 anos da cidade de São Paulo foi marcado por uma manifestação contra a Copa do Mundo no Brasil. O ato, que começou pacífico, terminou em depredação e confronto com a polícia. Dezenas de pessoas foram detidas. Centenas de manifestantes se reuniram sábado na Avenida Paulista para protestar contra o Mundial da FIFA no Brasil. Vai ter Copa! Não! Vai ter Copa! Segundo a Polícia Militar, o ato em pleno aniversário de 460 anos da cidade de São Paulo teve a presença de 2.500 pessoas. Elas pediam investimentos em outras áreas. Tem estádio, mas não tem aeroporto, não tem segurança, não tem hospital, não tem nada. Fim da Copa, nós não temos estrutura para isso, a gente precisa de educação, saúde. O protesto começou pacífico, mas depois tiveram início confrontos entre policiais e manifestantes. Algumas áreas do centro da capital paulista mais pareciam um campo de batalha. Houve depredação. Pelo menos 128 pessoas foram detidas. A então primeira-dama da França, Valérie Trierweiler, publicou uma mensagem no Twitter em que agradece aos dedicados funcionários do Palácio Elyseu. O chefe de Estado, François Hollande, procurou uma jornalista da AFP para oficializar o fim do relacionamento de 8 anos com a jornalista. A então primeira-dama Valérie Trierweiler publicou uma mensagem em uma rede social em agradecimento aos funcionários do Palácio Elyseu, a residência oficial do presidente François Hollande na França. No texto, ela diz: "Minha gratidão aos extraordinários funcionários do Elyseu. Jamais esquecerei a dedicação nem a emoção no momento da partida." Hollande procurou sábado uma jornalista da AFP para oficializar o fim do relacionamento de 8 anos com Trierweiler. Ele escolheu a Agence France Presse. Ele me ligou principalmente porque sou da editoria de política. Ele me conhece. Acho que foi mais fácil. A notícia da separação veio 2 semanas depois que a revista Closer divulgou o suposto caso extraconjugal do chefe de Estado com a atriz Julie Gaillet. Trierweiler, que tem 48 anos, teve de ser hospitalizada 2 horas após a publicação do affair. O escândalo abalou ainda mais a popularidade de Hollande. Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas em Paris para protestar contra as políticas de governo do presidente. Houve confronto com a polícia. E pelo menos 3 crianças feridas foram filmadas neste domingo em um hospital de Fallujah, no Iraque. O país registrou 32 mortes no fim de semana após ataques na região norte.
Um vídeo divulgado neste domingo mostra crianças feridas em um hospital em Fallujah, no Iraque. Pelo menos 28 pessoas morreram em ataques principalmente com bombas sábado no país. Rebeldes explodiram uma importante ponte que unia a capital à região norte. O Iraque enfrenta uma onda de violência que já deixou mais de 800 mortos só em janeiro. O derramamento de sangue se agravou nos confrontos entre as forças de segurança e grupos antigovernamentais na província de Al-Anbar, a oeste de Bagdá. Por causa dos combatentes, mais de 140 mil pessoas fugiram das proximidades. Segundo a ONU, foi o maior deslocamento populacional desde os conflitos interreligiosos que tomaram conta do país em 2006 e 2008. Neste domingo, 3 ataques aparentemente coordenados em Kirkuk, uma área com grupos étnicos rivais, mataram 4 pessoas. E um atirador provocou pânico neste sábado em um shopping a 45 minutos da capital dos Estados Unidos. 3 pessoas morreram, entre elas o suspeito. 3 pessoas morreram neste sábado em um tiroteio em um shopping nos Estados Unidos. A polícia do estado de Maryland, no leste do país, informou que o suposto atirador está entre os mortos. Os corpos dele e das vítimas foram encontrados assim que os agentes de segurança entraram no centro comercial. O shopping fica a cerca de 45 minutos da capital Washington. As autoridades não deram mais detalhes do caso. Massacres do tipo não são raros nos Estados Unidos, em meio a um debate para o aumento do controle das armas de fogo. A revolta que derrubou o regime de Hosni Mubarak no Egito completou 3 anos neste sábado. Novos protestos no país acabaram com 4 mortos. Pelo menos 4 pessoas morreram neste sábado no Egito, onde milhares de partidários do governo e centenas de opositores saíram às ruas para comemorar o 3º aniversário da queda do ex-ditador Hosni Mubarak. Uma das mortes ocorreu no Cairo, onde a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar simpatizantes de Mohamed Morsi, presidente islamita destituído pelo exército em 3 de julho do ano passado. Os agentes de segurança bloquearam com tanques os principais acessos à capital do país e a emblemática Praça Tahrir, epicentro da Revolução de 25 de janeiro de 2011. As forças de ordem também instalaram detectores de metal nas ruas próximas às comemorações. Ainda no Cairo, um encontro sem precedente chamou a atenção. Ativistas pró-Morsi e os chamados Jovens da Revolução que derrubou Mubarak se reuniram em meio à convocação de um movimento liberal e laico. Primeiro presidente egípcio eleito democraticamente em 2012, Morsi foi deposto sob acusação de tentar islamizar a sociedade. O atual governo comandou uma onda de repressão contra a Irmandade Muçulmana e seus partidários. Em resposta, os atentados contra as forças de segurança se multiplicaram. A maior parte dos ataques recentes foi reivindicada por movimentos jihadistas. Ainda neste sábado, 5 soldados morreram na queda de um helicóptero na península do Sinai. A região é cenário de confrontos entre grupos de insurgentes islamitas. Apesar dos conflitos, a Comissão Eleitoral do Egito confirmou no fim de semana passado a vitória do sim no referendo para uma nova Constituição. O resultado foi visto pelos militares como a legitimação popular da deposição de Morsi. E você vai ver a seguir, flagrante. Ciclista fotografa caminhão estacionado em ciclofaixa em Itajaí. Qual medida a Codetran vai tomar diante deste caso? E você vai ver ainda hoje, nova diretoria da ACI toma posse. Maria Isabel Pinheiro Sandri passou o cargo de presidente para o executivo Eclésio da Silva. Os detalhes em instantes.